Olá pessoal, aqui nós vamos começar uma sequência de aulas aqui falando sobre os padrões de candles. Nós já temos uma playlist aí para trás no canal falando sobre os três principais padrões de candles. Você pode estar olhando lá, o martelo, o maruboso e o doji, e a gente vai dar continuidade então, né, nesses outros padrões. A meu ver, esses três que eu acabei de falar são os mais importantes, são os que acontecem a todo tempo no gráfico, mas agora nós vamos pegar o conjunto, né, dos candles, o padrão de candle. Então você não vai ler apenas um candle isoladamente, ou só o martelo, ou só o pin-bar, ou só o maruboso, né, só os pin-bar, só o maruboso, ou só o doji. Você vai juntar, né, a uma informação gráfica, 3, 4 candles ali, e vai descobrir o que o preço está fazendo, né? Vai descobrir não, vai especular, vai identificar o que o preço está fazendo, tá? Então, bom, nós falamos do martelo invertido, vamos dar só uma... Opa, peraí. Nós falamos do martelo invertido, traçar uma linha aqui, um suporte. Vamos só recapitular aqui. O martelo invertido, ele vai acontecer no suporte, tá? O martelo, que seria no caso o martelo mesmo, martelo, né? Ele vai acontecer também no suporte. Ok? Nós falamos também da estrela cadente, né? Deixa eu... Aqui, estrela cadente. Traçar agora uma resistência. Estrela cadente, ela vai aparecer perto a uma resistência, tá? Estrela cadente, e o enforcado também perto a uma resistência. Então, para ficar organizado aí na sua cabeça, martelo invertido, ou seja, o candle com corpo pequeno, pavio inferior, ele deve, para ter contexto, tá? Ele tem que se apresentar num suporte. Esse candle com pavio superior, para ele ser um martelo invertido, ele tem que estar no suporte ainda. Se ele tiver uma resistência, então ele é uma estrela cadente, uma shooting star, tá? E com pavio inferior longo, corpo pequeno, pavio inferior longo, para ele ser um enforcado, ele tem que estar perto a uma resistência. Aqui suporte, aqui resistência, tá? Mas a gente chama o padrão de enforcado mesmo, né? O homem enforcado é quando nós temos uma barra de alta. Eu vou ilustrar aqui para ficar melhor para vocês. Ó, uma barra de alta, tá? Beleza, uma barra de alta. Aí nós temos o candle enforcado, né? E em sequência nós temos uma barra de baixa, tá? Aí nós chamamos isso aqui como se fosse a cabecinha, né, do homem enforcado. E aqui um candle positivo e um candle negativo. Esse padrão de candle se chama homem enforcado. Ok? Quando ele invertido também ele vai funcionar, tá? Só que ele vai funcionar como o martelo invertido, como eu disse. Ok? Então, padrão homem enforcado. Beleza. Agora tem o padrão nuvem negra. É um outro padrão de candle, tá? Vou desenhar ele aqui para vocês. O padrão nuvem negra. Padrão nuvem negra é o seguinte:
perto de uma resistência, por exemplo, né? Você tem um candle ali no final da tendência, de preferência com corpo expressivo, né? E aí você tem entre o preço, deixa eu desenhar um pavio aqui, ó, entre o preço de fechamento desse candle, que seria esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, que seria o preço de fechamento, ele abriu aqui e fechou aqui. E o preço de abertura do próximo candle, que seria aqui, nós temos um gap, ou seja, um espaço vazio. Em vez de o outro candle abrir nesse mesmo nível aqui, fechou aqui e já abriu um outro candle aqui, né, e começou a trabalhar, fazer oscilações. Não, em vez disso, ele tem um gap. O que é o gap? O preço já abre aqui para cima. Só que esse padrão nuvem negra, ele vem engolindo todo esse candle aqui. E ele pode fechar aqui em 50% mais ou menos, na metade desse outro candle. O fechamento dele tem que ser aqui, tem que ser um fechamento expressivo também, mostrando direção para baixo. Ou pode também fechar até um pouco abaixo aqui, tá? Então o preço de abertura do próximo candle, ele é acima do preço de fechamento, tá? Do candle anterior, e o seu fechamento, ele se dá pelo menos aqui até metade do candle anterior. Esse é o padrão nuvem negra, para venda no caso, né? Aí você vai vender aqui, ó, você vai fechando esse candle aqui, você vai pôr uma ordem de venda aqui embaixo, ou aqui embaixo se preferir, tá? O padrão de compra, né, invertido, né, o padrão, isso aqui, vamos dizer, você pegar essa estrutura, inverter ela, né, nós vamos chamar de piercing, que é a mesma coisa disso aqui, só que vai ter um outro nome. Você vai ter uma barra de baixa. Eu falo muito C porque mineiro, você sabe como é que é, né? Mineiro tem jeito não, o sotaque é forte. Você tem uma barra de baixa, aí você tem o preço de abertura abaixo ainda do preço de fechamento desta barra, que seria aqui, e o fechamento pelo menos 50% aqui, ok? Então é o padrão piercing, ok? Então esses gaps, né, que vão identificar também esse padrão, e o fechamento expressivo aqui, lembrando que ele vai acontecer perto de um suporte ou perto de uma resistência, ok? Então esses são os padrões dessa aula aqui, e nós vamos dando continuidade nos próximos padrões de candle, padrões de reversão da tendência, do fluxo de preço, ok? Até o próximo vídeo aí, um forte abraço.